Gerson e Eliezer, a saga dos filhos esquecidos de Moisés. Na grandiosa tapeçaria da história bíblica, poucas figuras se destacam com tanto esplendor quanto Moisés, o legislador, o profeta, o libertador do povo hebreu. Sua jornada, desde as águas do Nilo até o cume do Monte Sinai, é um épico de fé, coragem e liderança. No entanto, à sombra deste gigante da fé, viveram duas figuras cuja história, embora intrinsecamente ligada à sua, permanece em grande parte não contada. Seus filhos, Gerson e Eliezer. Nascidos no exílio e criados em meio a um turbilhão de eventos que moldariam o destino de uma nação, eles são os filhos esquecidos do libertador, cujas vidas, embora discretas nos registros sagrados, oferecem uma perspectiva única sobre o peso da herança e a natureza do serviço divino. Se você tem gostado do nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe nossas histórias. O nascimento no exílio e os nomes proféticos. A história de Gerson e Eliezer começa em Midian, terra de refúgio para Moisés após sua fuga do Egito. Lá, ele se casa com Zípora, filha de Jetro, o sacerdote local. É nesse período de aparente tranquilidade, antes do chamado divino na sarça ardente, que seus filhos nascem. O primogênito, Gerson, recebe um nome que ecoa a própria experiência de seu pai. Conforme registrado no livro do Êxodo 2:22, Moisés declara: "Peregrino fui em terra estranha", em hebraico, Gersham. O nome Gerson, portanto, encapsula o sentimento de deslocamento e exílio de Moisés, um lembrete constante de sua condição de forasteiro. O segundo filho, Eliezer, é nomeado em gratidão e fé. Seu nome, que significa Deus é meu auxílio, é um testemunho do livramento de Moisés da fúria do faraó. Êxodo 18:4 relata o pensamento de Moisés: "O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó." Em seu nome, Eliezer carrega a promessa da proteção e intervenção divina que marcaria a vida de seu pai e de toda a nação de Israel. O reencontro com o pai e a sombra do legado. Enquanto Moisés era chamado por Deus para a monumental tarefa de libertar os israelitas, Gerson e Eliezer permaneceram em Midian com sua mãe, Zípora. Somente após o dramático êxodo do Egito e a travessia do Mar Vermelho, Jetro leva Zípora e seus 2 filhos ao encontro de Moisés no deserto, no acampamento ao pé do Monte Sinai. Êxodo 18:1-5. Este reencontro, embora significativo, não os projeta para o centro da liderança ou dos acontecimentos miraculosos que se desenrolavam. Ao contrário dos filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que foram consagrados ao sacerdócio, Gerson e Eliezer não receberam um chamado de destaque. Eles permaneceram como parte da tribo de Levi, a qual pertenciam por linhagem, mas sem a proeminência de seus primos. A Torá e outros textos bíblicos são notavelmente silenciosos sobre a vida pessoal, as personalidades ou as ações individuais de Gerson e Eliezer durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Eles são mencionados principalmente em contextos genealógicos, como no livro de 1 Crônicas, que detalha suas descendências, a descendência e o serviço silencioso. Apesar de sua relativa obscuridade, a linhagem de Gerson e Eliezer continuou a ter um papel no serviço religioso de Israel, ainda que de forma mais discreta. O livro de 1 Crônicas nos informa sobre seus descendentes. Sebuel, filho de Gerson, é descrito como um chefe, 1 Crônicas 23:16, e mais tarde como o superintendente dos tesouros do tabernáculo, 1 Crônicas 26:24. Isso indica uma posição de confiança e responsabilidade dentro da estrutura levítica. Reabias, o único filho de Eliezer, teve uma descendência numerosa, 1 Crônicas 23:17. Seus descendentes também serviram como levitas, encarregados de diversas funções no santuário. É interessante notar que, embora os filhos de Moisés não tenham herdado sua autoridade profética ou de liderança nacional, seus descendentes foram integrados na estrutura de serviço do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Sua herança não foi de poder, mas de serviço,
um testemunho silencioso de sua dedicação à aliança que seu pai havia mediado. A tradição judaica, incluindo o Midrash e outros comentários rabínicos, em grande parte, não elabora extensivamente sobre as vidas de Gerson e Eliezer. Essa falta de narrativas adicionais reforça a percepção de que suas vidas foram vividas fora dos holofotes dos grandes eventos da história de Israel. Não há relatos de que tenham realizado prodígios, proferido profecias ou liderado o povo em batalhas. A história de Gerson e Eliezer é uma narrativa de contrastes. Filhos do maior profeta de Israel, nascidos em momentos cruciais de sua vida e portadores de nomes com profundo significado teológico, eles, no entanto, viveram vidas de aparente normalidade em meio a eventos extraordinários. Sua história nos lembra que a grandeza de um pai não se traduz automaticamente em um destino semelhante para os filhos, e que o serviço a Deus pode se manifestar de formas diversas, muitas vezes longe do reconhecimento público. Gerson e Eliezer, os filhos esquecidos do libertador, representam os muitos personagens anônimos da história da salvação, cujas contribuições, embora não registradas em detalhes, foram essenciais para a continuidade da fé e da comunidade. Sua saga nos convida a refletir sobre o valor do serviço humilde e a reconhecer que, mesmo à sombra de uma figura monumental, é possível viver uma vida de significado e propósito, tecendo silenciosamente os fios que compõem a rica e complexa história do povo de Deus.